Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Passando mais uma vez aqui para adentrar dentro do seu lar, para estar junto com você, para a gente meditar um pouco nas coisas de Deus nesta manhã de domingo, coisa boa, domingo que o Senhor trouxe para nós, manhã de domingo o Senhor nos fez acordar mais uma vez. E nós só temos que agradecer ao Senhor, nós só temos que demonstrar toda a nossa gratidão, porque independente de tudo que está acontecendo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos propiciado viver coisas boas. O Senhor tem nos propiciado grandes bênçãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos para que possamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por mais um despertar do Senhor em nós, não é mesmo? E também agradecendo por aqueles que tiveram a oportunidade de completar mais um ano de vida, né, durante esta semana. Pedir a Deus que tivesse misericórdia e consolasse o coração daqueles que perderam entes queridos, infelizmente por conta da pandemia e de outras coisas mais. E a gente sabe que enquanto a gente permanecer aqui nesta terra, vai ser sempre esse misto, né? Da alegria da chegada e da tristeza da partida. Que a gente saiba lidar com esta dualidade da vida e que a gente saiba, principalmente nas nossas orações, interceder por estas coisas. Então eu te convido a fechar os teus olhos para que possamos orar neste instante. Pai amado, Pai querido, ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez levantar mais um dia. Muito obrigado porque a tua bênção paira sobre as nossas cabeças. E muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para o entendimento da tua palavra. E não há situação mais rica do que essa. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas vidas daqueles que estão completando mais um ano. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque foram lutas, foram batalhas tremendas, mas o Senhor aprove pela tua misericórdia trazê-los até aqui, Pai. E a nossa petição é que o Senhor continue abençoando a vida destes irmãos e irmãs, fortalecendo como o Senhor fortaleceu anteriormente, guardando como o Senhor guardou anteriormente, para que eles rompam lá na frente pela fé em nome de Jesus. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor entre com a tua mão consoladora, Pai, acalentadora de corações, na vida daqueles que perderam entes queridos por conta da pandemia ou por conta de qualquer outra enfermidade, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo que está chorando nesse momento e que o Senhor entre com a tua providência, Pai, em nome de Jesus. E nesse tempo aqui, ó Pai, de aprendizado da tua palavra, que o Senhor nos encha de sabedoria, que o Senhor de fato nos traga conhecimento e que possamos nesta manhã agregar, Deus, entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui e essa semana me ocorreu um fato interessante. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, pastor, a, a cruz. Nós estamos chegando na Páscoa e eu estou lendo muito sobre a questão da cruz, da Páscoa, da morte, da ressurreição de Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, faça, meu irmão. E ele disse, a cruz, ela pode ser considerada o propiciatório da nova aliança? Entenda bem, a cruz, e guarde essa pergunta que nós vamos responder no final. A cruz ela pode ser considerada o propiciatório da nova aliança? Irmãos, uma pergunta dessa
complica a vida da gente. Porque ela usa de elementos, né, de nomes, propiciatório, cruz, nova aliança. São situações que nós precisamos pensar, porque na maioria das vezes nós temos vivido aí um evangelho bem diluídozinho no que tange ao entendimento da palavra, e estas questões elas vão passando batido, e são questões extremamente importantes. Vejam bem, nós vamos começar aqui com o texto de Hebreus, porque como vocês já sabem, nós estamos estudando o texto de Hebreus, o livro de Hebreus às quintas-feiras. O escritor de Hebreus ele vai buscar os elementos da antiga aliança, do Antigo Testamento, trazer, colocá-la frente a frente com os elementos da nova aliança, do Novo Testamento, para poder mostrar que esta antiga aliança, ela acabou. A nova aliança, os elementos da nova aliança, eles englobaram os elementos da antiga aliança. Porque esta aliança, a nova aliança, a aliança feita em Jesus, ela é provinda de um ministério maior, de um sacerdócio maior, com promessas melhores. Nós falamos isso quinta-feira agora. Então ela vem e abraça a antiga aliança e todos os seus elementos, porque ela era a sua data de validade era limitada, o seu grau de atuação era limitado. Entendeu bem? Então, Hebreus está falando sobre isso. E ele não vai, como ele está buscando elementos lá no Antigo Testamento, lá na Nova Aliança, ele vai falar acerca da Arca da Aliança, ele vai falar acerca do propiciatório, e a gente precisa entender, para a gente chegar a responder a pergunta do meu irmãozinho, né? A cruz, ela pode ser considerada, a cruz, ela pode ser considerada o propiciatório da nova aliança. Então nós precisamos responder algumas coisinhas para de fato chegar a essa resposta de forma contundente. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 9, versos 4 e 5, diz assim. Vamos começar logo do 3, para ficar mais bonito. Vamos começar logo do início? Ora, versículo 1 do capítulo 9 de Hebreus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, ou as tábuas da lei. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ou seja, ele está citando aqui em Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 9,
Ele está citando aqui acerca do tabernáculo, né? E das coisas que tinha no tabernáculo, e dentro destas coisas, né, dentro das divisões do santo lugar e do santo dos santos, havia a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança havia alguns elementos, e a tampa, ou sobre a tampa da arca, haviam dois querubins de glória, que é onde se localizava também o propiciatório, correto? Vamos distinguir, ou vamos destrinchar um pouquinho aqui esta questão do que é falado em Hebreus, para a gente entender melhor a questão do propiciatório. Vamos lá. Aqui fala que havia o tabernáculo, né? Esse tabernáculo era terrestre, né? O tabernáculo era para a prestação do serviço sagrado, e ele era terrestre, né? Era feito por mãos de homens, né? Moisés recebeu toda vamos dizer assim, toda a parte de engenharia, toda a parte de arquitetura, toda a parte de paisagismo para que ele construísse esse tabernáculo, né? O tabernáculo era para o serviço sagrado, né? O tabernáculo era com seus lugares devidamente delimitados, né? O santo lugar, que era onde os sacerdotes todos poderiam chegar até ali para poder fazer alguns preparos, né, dos elementos sacrificiais, e o Santo dos Santos, que é onde ficava a arca, que era cercada por um véu, e era onde ficava a arca da aliança. E ali só o sacerdote, o sumo sacerdote, é que poderia entrar, né? E ele entrava amarrado por uma corda no seu pé, porque se ele não estivesse em santidade, ele era consumido lá dentro, e eles puxavam ele para fora para que ele pudesse ali fazer o ato do sacrifício para apaziguar a ira de Deus sobre o pecado dos homens, né? A gente vai vendo alguns elementos aí tremendos, né? A questão do véu, que depois a gente vai falar sobre isso, o que acontece, né? Essa questão. Então, o tabernáculo era meio que esse santuário portátil, porque aonde o povo de Deus estava na sua peregrinação, o santuário era montado, e era montado sempre nessas especificações. Ele não mudava. E o santuário ele durou desde o momento que o povo saiu do Egito, o Êxodo, até a construção do primeiro templo em Jerusalém, por Salomão. Então, em todo este período, durou o santuário, vamos dizer assim, portátil, que era o lugar de sacrifícios, era o lugar onde a arca ela ficava, enfim, essas coisas todas aconteciam ali. A gente percebe aqui no texto, irmãos, que o escritor de Hebreus ele vai citar que dentro da arca havia algumas coisas. E é interessante a gente observar isso também, porque a gente fala tanto da arca da aliança, mas nós nunca, talvez, paramos para pensar no que estava lá dentro, ou no que a arca carregava, ou qual o simbolismo daquilo, não é verdade? A gente entende a arca como o símbolo máximo da presença de Deus, mas as coisas de Deus nunca são tão simples assim, né? Nesse sentido material. Então havia coisas lá dentro, e o autor vai dizer que havia lá a, a, a arca da aliança, que era coberta de ouro, na qual estava a urna contendo o maná, o bordão de Arão, né? A vara
de Arão, a vara que floresceu e as tábuas da aliança, ou seja, as tábuas dos 10 mandamentos. E é interessante isso, queridos, porque havia uma... Se você vê uma foto aí na internet, você vai perceber da arca aberta, né? Ou não se tem a arca verdadeira, mas de uma arca fictícia, você vai perceber aí que havia um prato, que alguns falam que era de ouro, onde ficava o maná dentro da arca, o bordão e as tábuas. Interessante que o maná, ele simbolizava, e todas essas coisas, na realidade, esses 3 elementos dentro da arca, eles representam, todos eles de uma forma geral, eles representam, eles simbolizam a aliança de Deus com o homem. Porque se nós olhamos para as tábuas as pedras dos 10 mandamentos, está simbolizando a, a parte judiciária, né, das leis dessa aliança. Se nós olhamos para o maná, é a provisão que o Senhor promete dar em todo o tempo, né? Então, as tábuas são as leis que regem essa aliança, essa união do homem com Deus. O maná, ele deixa de forma bem explícita a questão do fornecimento, da provisão de Deus em todo momento para o homem, e a questão do bordão de Arão, ele vai simbolizar o poder de Deus, porque ele veio num momento e ele foi usado em circunstâncias onde o poder de Deus foi questionado, né? Quando o bordão se torna uma serpente para engolir as serpentes dos malfeitores lá do Egito, quando o bordão é batido na terra para que o mar se abra. Então tem todas essas qualidades para demonstrar o poder de Deus, ou seja, a aliança de Deus com o homem, ela é fundamentada nisso. Ela é fundamentada na lei da obediência, ela é fundamentada na provisão de Deus, que não nos deixa faltar nada, e ela é fundamentada e tudo isso é fundamentado no poder de Deus, que é soberano. Então é um negócio muito bacana de se entender, né? Nós temos falado muito sobre isso nos cultos de quinta-feira, de estudo bíblico, a não se deixar levar pela aparência dessas coisas, como muitos têm feito hoje, né? Colocado arca dentro de igreja, falando que ela simboliza, fazendo todo um ritual de entrada da arca dentro da igreja evangélica, como se ela ainda simbolizasse a presença de Deus. Não representa mais, irmãos. Isso foi algo que passou, isso foi algo que já caducou. Mas é interessante nós observarmos e, a nível de estudo, entendermos como que Deus faz as coisas de forma tremenda e qual que era o papel da arca num tempo onde ela de fato representava Deus. E os elementos que estavam dentro dela eram elementos que lembravam ao povo o que tinha acontecido. Então era o Deus está conosco mesmo e de uma forma tremenda. E a gente precisa entender isso para saber qual era o papel da arca. O papel é obsoleto hoje? É, mas ele teve o seu papel no momento da progressão do evangelho. Então nós precisamos entender isso. Eu não posso ficar, porque a arca é obsoleta, a arca já passou, as coisas que já passaram não me cabem mais, eu não sei nada. Eu não sei o que era arca, eu não sei o que era, o que não tinha, o que tinha, porque ela, amados irmãos, vai remeter ao que aconteceu depois. Se você não entende o que está acontecendo naquele momento, você não consegue compreender a maravilhosa, a perfeita progressão das coisas de Deus, progressão da ação salvífica do nosso Deus. A gente não consegue. É como se a gente pegasse um filme
e assistisse o filme do meio para frente só. E aí você vê o herói vencendo, você vê o bandido perdendo, você vê as coisas maravilhosas do fim acontecendo, mas você não consegue reter toda a riqueza daquele filme, da mensagem daquele filme, porque você perdeu a metade inicial. Como que as coisas foram se dando, como que aconteceu para chegar naquele grande momento, no grande ápice da história. Então nós não podemos perder isso. Então o texto de Hebreus fala sobre a arca, fala que esta arca é uma arca feita de madeira e coberta com uma grossa camada de ouro. Por isso ela pesava tanto, porque a madeira em si não pesava. O que pesava a arca é a grossa camada, né? Era uma caixa de madeira coberta com uma grossa camada de ouro. E na tampa desta caixa haviam dois querubins, que se você reparar em alguma imagem também, eu ainda vou ter conhecimento aí sobre, enfim, aqueles programinhas que colocam a imagem por cima da cabeça da gente quando a gente está falando, mas isso é uma outra história. Mas se você pegar uma imagem aí, os querubins da Arca da Aliança, você vai ver, né, os dois querubins em cima da tampa da arca, com as asas mais ou menos assim, né, meio que encostando uma na outra, como se estivessem fazendo sombra e reverência à arca em si e toda a sua história. E diz o texto que estes querubins são de ouro maciço. A arca, a tampa e a arca em si são de madeira recobertas com uma grossa camada de ouro, mas os dois querubins, eles são de ouro maciço. E aquilo ali, queridos irmãos, aquilo ali é o propiciatório, a tampa da arca onde estão os dois querubins. Aquilo é chamado de propiciatório. Então o que acontecia? Todo ano a arca ficava, né, dentro do santo lugar, do Santo dos Santos. O santo lugar era onde a maioria dos sacerdotes poderiam ir, e dali adiante era o sumo sacerdote que ia com o que se havia preparado de sacrifício, o sangue que havia sido tirado dos animais e aquela coisa toda. O sumo sacerdote, então, tendo rogado a Deus pelo seu próprio perdão, ele entra no Santo dos Santos para poder aspergir o sangue que foi tirado do animal em cima da arca, mais diretamente em cima da tampa da arca, mais diretamente em cima dos querubins, porque ali estava concretizada a ação de propiciação propriamente dito. Ali estava sendo feita a ação aonde de se jogar o sangue na tampa da arca. Ali estava sendo feita a ação de apaziguamento da ira de Deus sobre o pecado humano. E é claro a gente lembrar, é muito interessante a gente deixar claro aqui que era justamente isso, era um apaziguamento. Por isso era necessário se fazer todo ano. Por isso que tinha todo um ritual, porque a ira de Deus não cessava por completamente. A ira de Deus era apaziguada sobre o homem, porque todo aquele processo ainda era um simbolismo daquilo que iria vir. É progressão, é como se fosse o layout, é como se fosse o engenheiro desenhando ali as primeiras partes daquilo que virá a se tornar um grande prédio, um grande edifício. Vocês estão me compreendendo? Então, o propiciatório é isso. É a tampa da arca, onde ficavam os querubins de ouro maciço e onde o sumo sacerdote respingava, aspergia o sangue que estava na tigela na sua mão, pedindo pelo pecado de todos os homens,
para que Deus tivesse misericórdia deles e apaziguasse a sua ira sobre a vida deles. Então essa é a ideia acerca do propiciatório, né? Propiciatório, tampa da Arca da Aliança com os querubins. E propiciatório, esse sufixo tório, ele vem do latim laboratorium. O que é o laboratório? O tório, lugar, e laborare é trabalhar. Então, laboratorium, lugar de trabalhar. Então, quando nós olhamos para a palavra propiciatório, é o lugar de propiciar. E quando nós olhamos para a palavra propiciar, é proporcionar algo, é fazer algo para alguém. Então, o propiciatório era o lugar onde se fazia algo, o lugar de trabalhar, né? O sumo sacerdote tinha o seu trabalho de ir lá e jogar o sangue e fazer as suas orações e as suas súplicas para proporcionar algo a alguém. Que algo é esse? O apaziguamento da ira de Deus. E que alguém é esse? Nós, pecadores. E aí, meu irmão, a gente passa lá para Romanos para poder a gente entender um pouquinho do que é essa questão da propiciação, né? Romanos 3, 23 e 25, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs, Jesus Cristo, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós falamos, Hebreus vai falar que no Antigo Testamento havia o propiciatório, que era a arca, a tampa da arca que simbolizava a presença de Deus. E que dentro da arca havia os elementos que traziam ao homem essa ideia da aliança de Deus e de como Deus lida com essa aliança. Quais são os elementos, né? A lei e a obediência, o poder de Deus, na verdade, e essa questão da provisão do Senhor em todas as questões. Agora, Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando que nós somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor, mediante a redenção que há na morte de Cristo e na sua ressurreição. Porque Deus resolveu propor que pelo sangue de Cristo nós fomos alcançados por essa propiciação mediante a fé para manifestar a justiça de Deus, porque outrora Deus, na sua tolerância, e quando ele fala na sua tolerância, ele está falando do Antigo Testamento e do fato de não consumir o povo por conta dos seus pecados, ele era tolerante por conta da ação que era feita pelo sumo sacerdote, que apaziguava a sua ira, não acabava, apaziguava, segurava um pouco Deus. Deus estava a fim de chegar junto quando era feito-se o elemento do sangue jogado no propiciatório. Deus meio que recuava, apaziguava. Então ele fala, para cobrir o tempo que eu fui tolerante, agora eu resolvi propor no sangue de Cristo a propiciação mediante a fé, para que a justiça de Deus fosse, de fato, de uma vez por todas, saciada. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que o salário da morte, do pecado é a morte. Então haveria de ter morte, e não morte de animal. O animal não pecou, quem pecou foi o homem. Mas o homem também, por si só, ele não teria condição de levantar um homem, um pretendente, um herói, para que ele morresse pelo pecado do homem. Vocês estão compreendendo? Então o que Deus teria que fazer? Matar todo mundo.
Porque por meio de Adão, por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo. Então, a partir disso, todos nós somos pecadores. Nós não pecamos aqui e acolá, nós somos pecadores. Então, para que se cumprisse de fato a justiça de Deus, nós todos teríamos que morrer. Mas na sua misericórdia, Paulo está falando no texto aqui, que ele, na sua misericórdia, propôs que ele, o seu filho, morresse por nós como propiciação. E aí, propiciar é proporcionar algo. O que é que ele vai nos proporcionar? Mas vamos entender um pouquinho esse texto, porque o texto está falando da propiciação, mas ele fala que pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há aquele que não pecou. O sujeito ele é bom pai de família, ele é bom empregado, ele não mente, ele não fuma, ele não rouba, ele não bebe, ele não fala mal dos outros, ele é um bom pai, um bom marido, ele é tudo. Mas ele é um pecador, porque todos pecaram. Né? Não existe aquele, por mais bonzinho que seja, que não seja pecador. Então todos pecaram e, consequentemente, todos carecem da glória de Deus, dessa ação salvífica de Deus, dessa ação que antes da fundação do mundo já tinha sido pensada, quer nós entendamos ou não. Então todos somos pecadores e todos carecemos. Não existe aquele que, por melhor que seja, não mereça ou não dependa ou não careça da glória de Deus. Então há uma necessidade de Deus tomar uma providência com relação a isso. E a providência dele é Cristo. E aí ele diz que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus. Irmãos, olha que maravilha. Todos nós somos culpados, todos nós carecemos de justiça, e essa justiça nos é dada de graça por meio da ação do Senhor. Irmãos, o que a gente precisa entender nessa questão agora da propiciação é que não é mais uma caixa, não é mais uma tampa com 2 querubins de ouro. Isso já ficou no passado, agora é real. Agora é um homem, agora é da parte de Deus. Este homem sofreu e não pecou. Este homem é extremamente qualificado e habilitado para cumprir o plano de Deus. Lembra que o plano de Deus ele é progressivo e ele está caminhando para ser cumprido. E lembrando que Deus é Deus e nada pode frustrar os seus planos. Então não é mais um animal, agora não vai ser mais todo ano, não é mais um símbolo, agora é Cristo. Cristo morreu, Cristo derramou o seu sangue e ele é perfeito. E na sua perfeição, nós já não somos, a ira de Deus não é mais simplesmente aplacada. Ou seja, ela não é simplesmente suavizada mais, ela não é simplesmente refreada mais. Porque era isso que acontecia no Antigo Testamento. Mas agora era necessário que a ira de Deus fosse totalmente fenecida. Ou seja, que ela acabasse de vez, que ela fosse totalmente, por completo, finalizada. E foi isso que Cristo fez. Uma única atitude, uma única vez, uma única forma, um único sangue. Foi isso que Cristo fez. Então, quando nós falamos de propiciação, a gente tinha o propiciatório, que era o lugar onde aspergia o sangue, e Deus fez um instrumento para que quando fosse aspergido o sangue de um animal nele, Deus se aplacasse. Deus desse uma relaxada. Agora, amados irmãos, a propiciação
Deus manda o seu Filho para que ele morresse, ele fosse o sangue vertido uma única vez, de uma única vez, para todo sempre. Então, propiciação é o ato de propiciar. Propiciar é proporcionar algo a alguém. E o que Cristo nos proporcionou? Quando nós olhamos para Cristo, naquela cruz, no ato da sua morte, no seu sangue vertido pelos pregos na cruz, pelo ato da sua ressurreição, ele rasgou o véu, aquele véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Ele rasgou aquele véu. Agora todos nós podemos entrar até onde está o Senhor. Todos nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Então ele nos proporcionou o quê? Se a propiciação é o ato de propiciar, e propiciar é proporcionar algo a alguém. O Senhor Jesus Cristo nos proporcionou graça. Essa graça nos proporcionou perdão. E este perdão nos proporcionou a salvação eterna em Cristo Jesus. E respondendo a pergunta, então, pastor, a cruz pode ser considerada o propiciatório da nova aliança? Sim, claro que pode, porque ela foi o instrumento onde o sangue foi vertido, aspergido sobre ela. A única diferença entre a cruz e o propiciatório propriamente dito é que na cruz não foi um símbolo, na cruz foi real, foi o Cristo. O seu sangue é poderoso e nos libertou para a eternidade. Ele não somente aplacou a ira de Deus, ele acabou com a ira de Deus sobre todos aqueles que se arrependerem e crerem no Senhor Jesus. Amados irmãos, tempo de Páscoa chegando. A gente precisa ter isso no nosso coração, a gente precisa ter essa realidade no nosso coração. A gente precisa entender os elementos que envolvem a Páscoa. Nós precisamos entender os elementos do passado e no que eles se transformaram no futuro e como isso se deu, para que a gente possa entender essa linda história de progressão do Evangelho. Porque isso é bonito demais, sabe por quê? Porque é acerca de mim e acerca de você. Toda uma história está se desenrolando com um perfeito roteiro, uma perfeita direção de câmera, uma perfeita direção de fotografia, uma perfeita sonoplastia, como se fosse um filme perfeito. Tudo isso, todo este enredo está se desenvolvendo primeiramente para a glória de Deus e depois para que nós fôssemos salvos. Então entenda isso em nome de Jesus. Páscoa está chegando. Entenda o que é Páscoa, entenda como ela se deu, entenda como se deu essa progressão para que eu e você tivéssemos vida eterna e passe isso adiante em nome de Jesus. Amém, meu querido? Ótimo dia para você, tremendo domingo na presença do Senhor e logo mais à noite estaremos juntos novamente, ainda que por aqui, mas com a bênção de Deus, certamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Grande abraço, irmãos. Tudo de bom para vocês e que a paz do Senhor esteja sobre o lar de vocês.